Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Bom, hoje estou nesse cenário quase vazio, como vocês podem ver, porque nós vamos nos mudar daqui. Calma, isso tudo foi só para dar um draminha para a história, uma emoçãozinha básica. Gente, está oficialmente aberto o nosso quadro Diário de uma Moradora de Gramado, onde eu vou dividir com vocês a nossa experiência de morar aqui em Gramado, né? Nós estamos nos mudando de casa, de bairro, mas não vamos embora de Gramado, nós vamos continuar morando aqui. E nada melhor do que mostrar para vocês com mais detalhes de como é, né, esse processo de mudança, de achar uma casa, um apartamento, de emprego. Então, oficialmente aberto o nosso novo quadro, #1, gente. Nós vamos colocar tudo em ordem para vocês conseguirem, né, acompanhar tudo certinho. Antes de tudo, eu vou contar um pouquinho da nossa história aqui em Gramado. Faz 7 anos que nós nos mudamos para cá. Nós viemos da cidade de Parobé, que é uma cidade que fica a 43 quilômetros aqui de Gramado, é bem pertinho, mas é uma cidade bem diferente. A gente veio para Gramado em busca de oportunidade, de uma mudança de vida. E estamos aí há 7 anos, né, vivendo várias experiências que eu vou contar ao longo dos vídeos para vocês. E para começar, né, contando assim um pouquinho mais a nossa história, nós começamos trabalhando na hotelaria aqui em Gramado. Trabalhamos por 3 anos, né, na rede hoteleira. E foi uma experiência muito bacana, porque nós nunca tínhamos trabalhado com turismo. Então, trabalhando, né, nesse hotel, a gente conseguiu ter um pouquinho mais de noção de como que funcionava esse mercado. E depois de 3 anos, nós abrimos a nossa própria empresa, né? Trabalhamos hoje com fotografia, fotografamos casais, famílias, individual também, fazemos casamentos externos também. E também temos a nossa agência de marketing digital. Mas nem tudo é tão fácil como parece. Então, por isso que hoje eu estou aqui para poder ajudá-los, né, de alguma forma, mostrando mais da minha experiência aqui em Gramado, para vocês poderem, né, saber um pouquinho de como funciona. Essa casa que nós estamos hoje é a 6ª casa que nós estamos aqui em Gramado. Então a gente está 7 anos aqui, já nos mudamos 6 vezes e agora vamos nos mudar a 7ª vez. Logo que a gente veio pra cá, a gente alugou um kitnet, que era em um prédio de 2 andares, aí embaixo tinha o kitnet. A gente pagava, se eu não me engano, posso estar um pouquinho enganada, mas era entre 800 e 850 reais. Era um kitnet bem pequenininho, era tudo junto, quarto, sala, cozinha, era tudo junto, né, com banheirinho. Então era bem apertadinho, mas dava pra gente começar, por exemplo. E a gente alugou esse kitnet direto com o proprietário. E no 2º andar tinha apartamentos maiores, né? Só que na época todos estavam alugados, não tinha nenhum vago. Aí a gente entrou numa fila, né, pra quando eles, né, algum ficasse disponível, a gente ia alugar. E pela sorte, né, um mês depois, mais ou menos, a gente conseguiu alugar o apartamento de cima, que daí era bem maior, tinha um pouco de mobília, era um apartamento, assim, bem legal. E aí aumentou uns 100 reais o aluguel na época. Lá a gente ficou 6 meses, porque nós temos 2 cachorrinhos. Na época a gente tinha só um, mas não aceitavam um cachorro. E isso é um detalhe que muita gente não sabe antes de vir para Gramado, é que os proprietários aqui das casas, a maioria tem restrição para animais. Tem uns que tem até para crianças. Sim, nem eu entendo o porquê disso, né? Nem eu consigo acreditar qual o sentido nisso, mas tudo bem, né? Cada um com o seu negócio, eles não aceitam, então vocês vão ver nos grupos do Facebook ou nas imobiliárias que tem essa restrição, na maioria deles, que não aceitam pets ou alguns também não aceitam nem crianças. Então é uma situação assim bem confusa, porque se a gente se muda para uma casa e, por exemplo, engravidei, aí tem que sair dessa casa, tem que sair desse apartamento. Enfim, é assim que funciona aqui. Então, nesse kitnet e depois no apartamento que a gente mudou, a gente não podia
ter cachorro. E o nosso cachorrinho tava com a minha sogra na época. Ele ficou 6 meses com ela cuidou dele pra gente nesses 6 meses, até a gente conseguir achar uma casa que aceitasse o pet, né? Então a gente ficou 6 meses nesse apartamento, achou uma casa num bairro mais distante e lá eles aceitavam o pet. Aí nos mudamos para essa casa. Ela era bem boa, era uma casa de madeira, ela era bem grandinha até. Dava para ter o nosso cachorrinho, a gente foi lá buscar ele, tudo, tava tudo certo, tudo às mil maravilhas. Mas era uma casa que tinha outras casas no pátio. Nessa casa, ela tinha 3 quartos, se eu não me engano, acho que era 3 quartos. Ela era bem grandinha assim pra nós. E a gente pagava nela uns 1.200. Isso há 7 anos atrás, tá, gente? Porque foi no nosso primeiro ano aqui em Gramado. Então, há 7 anos atrás, 1.200 numa casa de madeira, de uns 2,5 km do centro de Gramado, né, de distância. E com outras casas no pátio, tá? R$ 1.200. E eu acho que na época também a gente pagou um mês de caução. Então, nós ficamos nessa casa cerca de um ano, eu acho. A gente já se mudou várias vezes, então eu fico meio perdida, mas acho que foi um ano que a gente ficou nessa casa morando. Só que pelo fato de ter outras casas no pátio, acabava sendo assim, bem agitado, né? A gente não tinha assim muita privacidade, os vizinhos, né, eram meio bagunceiros, então a gente não tinha assim muito sossego, né, em casa. Aí a gente achou uma outra casa num bairro também mais distante do centro, mas numa outra parte, então dava mais ou menos a mesma distância, né, dessa outra, dava uns 2,5 km. E a gente foi para um aluguel de 1.500. Era uma casa bem maior, uma casa de 2 pisos, só que era uma casa antiga, né, não tinha assim nada de luxo, era bem simples mesmo. Ela até tinha assim várias partes bem precárias, né, na casa. Aí nos mudamos para essa casa e também foi direto com o proprietário, que facilita muito aqui, né? Conseguir aluguel direto com o proprietário não é tão burocrático quanto com a imobiliária. Nos mudamos para essa casa, mas também não era suficiente, ficamos um ano lá, não se adaptamos ao estilo da casa, que era muito velha, muito precária, e como a gente estava, né, começando a ganhar bem no nosso trabalho, né, as coisas foram mudando, a gente foi comprando nossa mobília, que a gente veio pra cá, pra Gramado, sem nada. Então, a gente tinha uns móveis, assim, mais bem velhos. Então, a gente foi mudando, né, nosso estilo de vida, né, comprando nossas coisinhas. A gente queria uma casa maior. Aí fomos morar numa outra casa de madeira, que era bem legalzinha, assim, ela era uma casa bem bonitinha, bem ajeitadinha, tinha pátio também, aceitava, né, o pet. E quando a gente mudou para essa outra casa, que foi a nossa quarta casa, isso, a nossa quarta casa, nós adotamos outro pet. Então a gente ficou com 2, né, doguinhos. Então ia dificultar um pouquinho, né, os próximos aluguéis. Mas nessa casa aceitável, era bem tranquilo, foi bem de boa. Nós pagávamos R$ 1.200 nessa casa. Ela não era cara, né, pelo estilo dela, que era bem bonitinha, assim, cercadinha, era próximo do centro, então, sei lá, dava um quilômetro da nossa casa até a rua coberta, então era bem próxima mesmo. Então a gente nunca tinha pago, assim, mais do que R$ 1.500, né, em um aluguel. Sempre foi até 1.200, mais ou menos, o máximo que a gente pagou. Nessa casa a gente estava bem tranquilo, porque ela era uma casa boa de se morar. Ela era uma casa, né, bem bonitinha, bem centralizada, né, era perto de tudo, próximo do mercado, próximo do centro, então a gente estava bem tranquilo. Mas aí a gente veio uma ideia de um novo projeto, né, e para isso a gente teria que alugar uma casa maior. Então, nos mudamos para o centro da cidade. Nessa casa que eu falei agora, a gente ficou 2 anos nela. Nos mudamos para o centro da cidade e foi a pior decisão da nossa vida, porque a casa que a gente alugou, ela era bem no centro da cidade. Era uma casa muito grande, tinha 3 quartos. O aluguel também subiu aí para 3.600, né, de 1.200. A gente começou a pagar um aluguel de... Não, desculpa, a gente começou a pagar um aluguel de 2.600. Então foi assim uma mudança bem radical, né, nos valores. Mas assim como a gente tava ganhando bem, tava conseguindo assim se virar, né? Daria tranquilo pra gente pagar aluguel. E não foi por isso que ela se tornou um lugar assim péssimo pra morar. Ela se tornou assim uma péssima decisão, porque nessa casa não pegava nada de sol.
E para quem não sabe, Gramado é praticamente o ano inteiro chuva, dias frios, umidade. Então a gente tem no verão alguns dias de sol, né? Tempo bom, tempo quente, mas na maior parte do ano é muita umidade. Então quando vocês vão escolher uma casa, sempre tem que pensar pela localização do sol. Se pega sol e alguma parte do dia, né, quando tem sol, e se é uma casa assim mais arejada, se é um apartamento que fica num lugar mais arejado, que não tem assim muita árvore, né? Porque é muita umidade e isso prejudica muito móveis, eletrônicos, é muito ruim. E nessa casa a gente não tinha nem lugar para estender roupa, então a gente teve que adquirir uma secadora para poder secar nossas roupas, porque não tinha nem lugar para secar roupa. Não tinha pátio, então nossos pets ficavam presos dentro da lavanderia, e aí todo dia a gente tinha que passear com eles, né? Porque senão eles ficavam estressados. E então foi assim uma experiência bem ruim. Era muito agitado, tinha muito barulho sempre, porque Gramado é uma cidade que não para. Dá uma pausa em fevereiro, assim, de movimento, mas ainda cada ano tá aumentando mais o movimento em fevereiro também. Então era o ano inteiro, assim, todos os dias até tarde e cedo, muito agito, a gente não conseguia dormir, a gente não conseguia, assim, ter tranquilidade. Então foi uma experiência bem negativa morar no centro da cidade. O único ponto positivo era porque a gente fazia tudo a pé. A gente ia no banco, ia nas lojas, ia tudo a pé, não precisava tirar o carro para ficar, né, transitando e se preocupando com esse estacionamento. Então era o único ponto positivo, era esse. Depois dessa casa do centro, aí a gente não tava gostando, né, de morar lá, a gente tava bem infeliz. Decidimos nos mudar de novo para essa casa que a gente tá hoje, que é essa casa que a gente tá se mudando agora. E na época a gente gostou muito dessa casa. Ela tem um pátio gigantesco, é um pátio muito bom para os cachorros. Eles correm o dia inteiro, brincam bastante. Apesar de dar bastante trabalho para limpar esse pátio, né, que é por nossa conta própria, é muito assim difícil para manter, né, muito corrido. Mas ela é uma casa boa, ela é uma casa ideal para um casal, né? Então ela tem 2 quartos assim. Então, por 3 anos, ela foi nossa casa perfeita. A gente gostava muito dela, a gente gosta, na verdade, dela ainda. Tá um pouquinho apegado de sair, mas ela tem alguns defeitos, né? Primeiro que é o pátio, que dá muito trabalho pra gente manter ele limpo, né, direitinho. Ela é uma casa que ela é pequena, né? O pátio é muito grande, mas a casa em si ela é pequena. Então são 2 quartos, um é nosso quarto, o outro é o escritório. A gente planejava aumentar a nossa família, né? Então por isso também a mudança de casa. A gente planejava aumentar a nossa família, então seria um pouquinho ruim nessa casa. O nosso carro não cabe na garagem, então ela é uma casa pequena pro valor dela. Ela tem um pátio muito bom. E é uma casa de alvenaria, né? O que é também mais difícil, assim, de conseguir aqui. Geralmente é mais casa de madeira. Mas ela é uma casa boa, assim, para um casal morar. A gente tá saindo daqui porque a gente achou uma casa melhor. Então, por isso que a gente decidiu mudar. A gente tem alguns projetos aí em mente. Então, por isso essa mudança, né? Isso vai ser papo para outros vídeos. E agora, para voltar nesse assunto, assim, de aluguel de casa, para vocês terem assim uma ideia. A gente morou em 4 casas direto com o proprietário, né? Nunca se envolveu em imobiliário. Quando a gente foi para essa casa lá perto do centro, a 5ª casa, a gente teve que alugar pela imobiliária. E aí como funcionou? Ou era 3 meses de calção, então era 1.200, né, vezes 3 de calção pela imobiliária, né? Ou 2 fiadores. A gente tem fiador tem que ter um terreno, né? Um terreno escriturado, né, no nome, e tem que ser aqui do Rio Grande do Sul, não pode ser de outro estado. Então, a nossa vantagem, digamos assim, aqui, a nossa família é toda daqui, então a gente precisou de 2 fiadores, que na época a gente não tinha para dar esse dinheiro de calção, né? Precisamos de 2 fiadores na época e conseguimos, né, da nossa família. Então, daí tinha que fazer todo o procedimento, né, na imobiliária para poder alugar essa casa. E aí depois que a gente foi para casa do centro, era a mesma imobiliária, a gente teve que fazer tudo de novo, renovar tudo de novo, e depois para vir para cá também, é a mesma imobiliária que a gente alugou e a gente teve que renovar tudo de novo para poder alugar aqui, né? Então é um pouco burocrático, é um pouco difícil também para quem não é daqui, para quem não tem assim
Fiadores daqui, né, do Rio Grande do Sul, se torna mais difícil porque aí tem que ter o dinheiro na mão para poder pagar calção. E para achar casa, gente, aqui e apartamento é muito difícil, não é fácil, tá? Não se iludam com o que vocês veem na internet, que hoje a gente tá se mudando a 7ª vez, então parece ser fácil. Mas não, tudo isso envolveu tempo e sempre a gente tá pesquisando, né? Sempre tá atento aos grupos e quando aparecem tem que meio que se jogar. Quem for primeiro, leva. Então não é fácil, tá? É coisa de tempo, de analisar tudo. Não dá pra vocês pegarem qualquer anúncio que vocês veem antes de ver a casa. Tem que ver onde que ela fica, se pega sol, porque isso tudo vai influenciar muito no dia a dia de vocês. Então às vezes aparece uma coisa muito boa, mas aí vai ver, não pega sol, tem outras casas no pátio, ou não pode cachorro, ou não pode criança. Então tudo isso vocês têm que estar atento antes de vir pra cá, tá? Não é quando vocês vêm pra cá que vocês vão ver, é antes. Então tudo isso vocês têm que ver antes de vir. E quando vocês acham uma, tem que se atirar, tem que sair correndo, porque sempre tem muita gente atrás. Então se você não for vir, não for ver a casa ou o apartamento assim na hora, já não entrar em contato, outra pessoa vai e já aluga, é muito rápido. Então, tudo isso vocês têm que ter bastante controle, né, na hora e serem rápidos, porque não é fácil, é bem difícil, chega a ser chato, porque a cidade tem muita oportunidade, tem muito emprego, tem muitas vagas, né, em restaurante, em hotel, é mais essa área do turismo que tem vagas, tá? Então, tem muitas vagas, só que não tem casa para morar, não tem apartamento para morar, então dificulta muito, né? Cada vez mais está crescendo Gramado, cada vez mais oportunidades, assim, o pessoal aqui do comércio, os empresários estão, assim, desesperados atrás de mão de obra, não conseguem, mas as pessoas também querem vir para cá trabalhar e não conseguem casa para morar. Então, é uma situação, assim, ó, bem complicada, que eu não vejo, assim, o pessoal falando, assim, sobre isso para os turistas, né, que querem vir para cá. A gente não vê o pessoal falando, então a gente sentiu na vontade, assim, de alertá-los sobre isso. Tem muita oportunidade aqui em Gramado, gente, mas essa parte de moradia é muito difícil. Cada vez está crescendo mais, os proprietários estão crescendo o olho real, assim, com preço de aluguel. Não é fácil, gente, não é uma coisa assim que vocês vão vir e vai ser um mar de rosas. O primeiro ano é bem difícil até pra vocês se adaptarem também, né? E essa questão do nosso custo de vida ser tão alto acaba assim complicando bastante, porque uma pessoa sozinha geralmente tem que trabalhar em 2 empregos para conseguir se manter aqui. E quando é com casal é um pouquinho mais fácil, mas também tem que trabalhar bastante para conseguir se manter aqui. Então tudo é bem caro aqui, não dá para comparar assim, por exemplo, com a nossa cidade que a gente veio, com a cidade que a gente veio. É bem diferente os preços, né, de moradia, de mercado, de tudo, é bem diferente. Então não dá nem para comparar. Eu sei que em alguns estados também são bem caros de morar, então para algumas pessoas assim não vai fazer tanta diferença, mas ainda para a maioria é muito diferente os preços aqui. Então, Gramado é uma cidade assim que a gente não tem o que falar de mal dela, real. Tem esses probleminhas que acabam dificultando um pouco a vida do morador aqui. Mas eu não posso falar assim, a cidade é ruim, eu não gosto de morar aqui. Não, eu sou apaixonada por Gramado. Eu gosto muito de morar aqui, as oportunidades que a gente teve depois que a gente mudou pra cá são surreais assim na nossa vida. Então eu não posso reclamar a segurança que a gente tem aqui, né? A qualidade de vida, então realmente eu não posso reclamar. Mas tem esses detalhes aí que tá ficando bem chato. Eu acho que tá na hora dos proprietários começar a colocar a mão na consciência e pensar um pouco mais nas pessoas, porque não é bem assim cobrar esses absurdos de aluguel. E às vezes são um absurdo de aluguel para uns lugares que, nossa, é situação assim crítica, sabe? Para as pessoas morarem. Então, falta isso, falta um pouquinho mais de empatia, no dedinho na consciência aí, para pensar um pouquinho mais nas pessoas, porque todo mundo tá vindo para cá querendo mudar de vida, né? Querendo uma oportunidade de ter uma qualidade de vida melhor, só que eles não estão facilitando muito. Acho que é isso pro nosso primeiro vídeo, até falei demais. Espero que vocês tenham compreendido um pouco, porque eu acabo falando muito e me atrapalha um pouco. O YouTube é uma coisa nova ainda pra mim, então
Eu acho que aos poucos eu vou melhorando a cada vídeo, né? Espero. Mas espero também que vocês tenham compreendido, assim, tudo que eu falei. E agora a gente vai fazer outros vídeos, né, com mais assuntos. E até se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem deixar nos comentários para ser assunto de outros vídeos, né, pode deixar que eu vou ler todos. E muito obrigada por estarem aqui acompanhando. Qualquer coisa, deixem um comentário para nós. Nos sigam na rede social do Instagram, Mentalize Gramado, vou deixar aqui o arroba para vocês. Curte esse vídeo para me ajudar, se inscreve no canal, que eu quero cada vez mais trazer vídeos aqui pro YouTube, né? Só que vocês têm que me ajudar também. Então, conto com a ajuda de vocês. Qualquer coisa, nos chama aí. Um beijo e até o próximo vídeo.